que Deus colocou no meu coração no dia de hoje, né? Que eu vou falar hoje sobre duas chaves que a gente pode usar na nossa fé. Na verdade, é dois segredos para a gente receber a resposta de oração. Quem gosta aqui de receber resposta de oração? Quem está precisando de uma resposta de oração nessa noite? Amém? E o Senhor falou comigo hoje sobre isso. Estava meditando à tarde a palavra de Deus e o Senhor foi bem enfático comigo, porque algumas respostas eu não estou tendo de Deus na oração ainda. Já tive muitas respostas, mas eu fui procurar em Deus qual é o segredo, perguntando para o Senhor qual é o segredo. No mundo que a gente está vivendo, a gente quer resposta muito rápida, né? Porque o mundo está muito rápido, então a gente acha que a resposta de Deus vai vir amanhã. Pode até vir, e às vezes a resposta de Deus não vem, mas tem alguns segredos para que essa resposta de Deus chegue ao nosso coração. Dá um pouquinho mais de retorno só para mim, por favor. Um pouquinho mais de agudo. Glória a Deus. Um pouquinho mais de agudo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Mais um pouquinho de retorno. Isso está ótimo agora. Isso. Então, queridos, eu escolhi uns textos da palavra de Deus. Eu queria que você abrisse em Marcos 10, 46 e 52. Se você trouxe Bíblia, se você não trouxe, está nos visitando, vai estar ali no Data Show. Marcos 10, o versículo 46. A gente vai ler e vamos para outros textos da palavra de Deus hoje. Não é só nesse texto que a gente vai receber o segredo. Em alguns outros textos da Bíblia. E a gente vai ser aqui orientado para isso. Vocês ouviram amém? Amém. Vamos ficar em pé em reverência à palavra? Só um minuto só. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Liga para mim o 47. E vamos lá, 1, 2, 3 e vai. Agora eu leio 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Vocês, no 49. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Agora eu vou ler o 50, ó. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Olha o 51, vamos lá, vocês. E lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Até aí, oremos mais uma vez. Senhor, obrigado porque a Tua palavra é viva, é eficaz. E nós queremos sair daqui com essa convicção, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de distração. Eu repreendo todo espírito maligno, Senhor, de cansaço, de dor de cabeça, de preocupação. Que a nossa mente seja a mente de Cristo agora, voltada para a Tua palavra. E que essa palavra traga cura, que essa palavra traga restauração, que essa palavra, Senhor, venha trazer ânimo, que essa palavra venha trazer força para esse mês de maio. E que nós possamos estar na direção da Tua palavra. A igreja de Deus diz: amém. Pode sentar, dando glória a Deus, aleluia, que Deus é bom. Queridos, muitas vezes a gente sente que as nossas orações são como palavras lançadas ao vento. Como que quem já passou por isso? Que está orando, parece que não está adiantando de nada. A gente ora às vezes, parece que aquele ditado de crente, né? Ditado de crente que eu falo que não está na Bíblia, então o crente inventou, né? Parece que o céu é de bronze, não passa, né? A oração não passou do teto. Quantas vezes a gente sentiu isso?
Mas, no entanto, lendo a palavra de Deus, a gente vai ver, vai ser revelada que a oração eficaz, aquela oração que realmente, a oração eficaz, verdadeira, ela não é uma questão de sorte, mas ela é um alinhamento, se eu posso dizer, com o espiritual, amém? É uma questão de sorte, eu vou orar para ver se dá certo. Não é isso. Não é você orar, Deus está tão preocupado comigo assim, Deus não vai dar. Tem muita gente que Deus pode, a fila é grande aí, tem muito mais problema que eu. Não é isso. É uma questão de alinhamento com princípios espirituais, amém? A oração é isso. Ela tem que estar alinhada com princípios na própria palavra, que são princípios espirituais. Então, ou seja, se eu estou orando certo, alinhado com esses princípios espirituais na palavra, a probabilidade das coisas acontecerem certas vai ser 100%. Mas muitas vezes eu estou desalinhado com as coisas espirituais de Deus. Eu estou orando aquilo que não está nos princípios. Eu estou buscando, pedindo coisas para Deus que não está nos princípios espirituais. Quem está entendendo? Então, hoje a gente vai mergulhar nesses dois segredos fundamentais. Ou seja, são segredos que a gente vai ter a resposta que a gente tanto busca. Quem está entendendo aqui? Glória a Deus. E é sobre isso que eu quero falar, porque quando a gente olha para o clamor de Bartimeu, a gente vê esse texto aí tão conhecido, eu já preguei tantas vezes sobre Bartimeu, esse cego que estava mendigando junto à beira do caminho. Ele, nesse versículo 51, vamos no versículo 51, o que você quer que eu lhe faça? Ou seja, Jesus estava passando ali, caminho de Jericó, e ali aquele homem começa a gritar, começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, chega nesse versículo 51, a gente vê isso: o que queres que eu te faça? Isso já virou até meme na internet. É tipo assim, se o cego fosse responder, o cara é cego, e Jesus ainda pergunta: o que quer que eu te faça? Eu quero um cão guia. Não vai responder isso, né? É óbvio que, né? Amém? Vocês estão entendendo? Mas o que Jesus estava querendo dizer para aquele cego? Jesus sabia o que aquele cego ia pedir? Amém? Ele sabia, amém? Sabia. Mas por que ele pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus estava vendo que ele era cego, mas ele queria ouvir a voz do cego, o que ele queria especificamente. Posso ouvir um amém? Então, querido, na verdade, o quer que eu te faça é que o primeiro segredo para que a nossa oração tenha a resposta de Deus, a gente tem que ser específico na oração. Não adianta a gente orar: Senhor, você tem o melhor para mim, ó Deus, o que você der para mim tá bom. Já pensou que se o cego falar assim: não, Senhor, o que o Senhor der para mim, se você quiser curar, você cura, senão você me dá um cão guia, um labrador. Não é desse jeito. Deus quer que você seja específico. Deus quer que a gente, irmão, a gente seja específico na nossa oração. Não vamos perder tempo, Senhor. E muitas vezes nós fazemos isso no automático. A gente não é específico e a gente faz uma oração automática e ela fica desalinhada dos princípios bíblicos. Por exemplo: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Como assim, cara? Então você nem sabe que você pecou? Você nem sabe? Abençoa todos dessa terra, Senhor. Cura todos os enfermos. Como assim? O primeiro segredo para a gente ter a resposta de oração: seja específico na tua oração. Você está sendo específico na tua oração? E a gente vê isso bem enfático. Então, coisas que eu quero, que eu preciso, que eu necessito, eu vou ter que ver se está alinhado com as coisas de Deus. E se for de acordo com as coisas de Deus, eu vou ser específico. Vou falar: Senhor, eu quero a salvação do meu irmão. Qual é o nome dele? É esse. Senhor,
Eu quero que essa pessoa seja salva. Eu quero que o Senhor cure aquela mulher no hospital. Que mulher? O Senhor sabe qual? Não. Seja específico. Dê o nome dela. Hoje eu estava lavando o quintal com a pastora lá, e na minha casa, e de repente o vizinho saiu do portão e pegou o carro, e eu tenho um pouco contato com esse vizinho, mas quando eu cheguei ali para morar ali, eu falei: Senhor, o Senhor me trouxe aqui por um propósito. E quando eu mudei para lá, logo que o vizinho chegou, eu fui me apresentar para ele. Eu me apresentei como pastor. Eu cheguei para ele e falei assim: qual o seu nome? Ele falou o nome dele é um nome meio de alemão, né? E aí ele falou assim para mim, e eu falei assim: eu sou o pastor Adriano. Ele regalou um olho para mim. Por que eu fui enfático nisso? Eu fui enfático não para usar o meu cargo, mas para dizer para ele, para mandar uma mensagem para ele: eu estou aqui, porque Deus me mandou aqui. Glória a Deus. E aí quando ele saiu pela manhã, eu vejo ele pouco, ele saiu com o carro, logo veio um outro caminhãozinho do Mercado Livre. E esse carrinho do Mercado Livre parou assim de frente do meu carro na casa, e eu falei: será que a pastora comprou algo, né? Ou a Tininha comprou algo, né? Não, mas não era para o vizinho. Chegou com um pacote, chamou. Aí eu falei assim: moça, por favor, deixa aqui que eu entrego para ele. Ele acabou de sair. E ele falou, aí ela falou assim: qual é o seu nome, o procedimento, viu o meu nome e tal. E logo depois ele chegou. E eu chamei ele, Carl, que o nome dele é Carl, né? A gente chama de Carl, é Carl, né? É com K. Aí ele veio, falei: cara, chegou aqui uma mercadoria para você, como que você tá? Você tá bem? E ele chegou assim para mim e falou: essa semana foi difícil, porque a minha esposa se internou, estava internada. Aí meu pai está aqui hoje. A gente foi uma semana muito difícil. E eu falei assim para ele: qual é o nome dela? Ele falou o nome dela. E eu falei assim: eu vou orar, eu vou colocar na oração da igreja. Aí eu: pastor, muito obrigado. Aí ele falou assim: pastor, eu vou te passar meu WhatsApp. Olha só como Deus é. E eu falei assim: você pode me dizer o que ela está passando? Pastor, há 3 anos nós estamos lutando contra um câncer. Naquele momento eu falei: eu sei o meu propósito aqui. Eu falei assim: então a gente vai conversar melhor depois. Eu vou orar por ela. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque às vezes nós estamos orando, mas fora do alinhamento. E quando nós oramos ali, eu, a pastora, e falamos assim: Senhor, escolhe o lugar para nós morarmos. Não é só o que a gente gosta, não é só o que a gente quer, tem que estar alinhado com os teus princípios. O Senhor vai ter que te usar aonde você mora, aonde você trabalha, glória a Deus, porque tudo tem um propósito. A nossa oração, ela tem que ser específica. Eu falei: qual é o nome da sua esposa? E ele deu o nome. E eu vou orar agora toda noite. Eu vou insistir, porque eu creio que Deus nos colocou ali com um propósito de salvação. E eu vou insistir. Eu vou falar: Senhor, cura, salva, Sara fulana, põe o nome dela. Então qual é aonde Deus está te movendo? Será que você está sendo específico? Ou você está fazendo uma oração meia boca? Então o primeiro segredo, querido, a gente tem que ser específico na nossa oração. A gente tem que saber pedir. A gente tem que, assim como o cego, como ele falou: o que quer que você que eu te faça? Eu quero, mestre, eu quero ver de novo. Eu quero voltar a ver. Porque esse homem não nasceu cego. Ele perdeu a visão. Ele falou: eu quero voltar a ver. Então qual é a enfermidade que você está passando? Fala assim: Senhor, me cura. Não, fala: Senhor, me cura dessa dor de estômago. Senhor, me cura desse problema no pulmão. Qual é a dificuldade que você está passando no teu serviço? Qual é a pessoa que está te perseguindo?
ora por ela. Senhor, salva essa pessoa. Qual é a pessoa que você não consegue perdoar? Senhor, eu não consigo perdoar fulano, fala o nome. Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Ou seja, você tem que ser específico na tua oração. Quem está entendendo? O Bartimeu, ele foi direto, ele não hesitou, ele não pediu esmola. Ele disse, eu quero ver. Aleluia. Então a gente tem que ser específico. E quando a gente é específico, a gente demonstra esse foco, a gente demonstra essa intenção de o que eu quero realmente para a minha vida. E quando a gente é específico, a gente está definindo o alvo pela fé. Glória a Deus. A gente está específico, não importa. Então, o que a gente aprende com esse primeiro segredo para a gente receber a resposta de oração? A gente aprende que a gente tem que parar de orar ao redor do problema. Aquela oraçãozinha, Senhor, abençoa a todos, perdoa todos os meus pecados. Senhor, se o Senhor quiser, então o Senhor abre a porta. Se o Senhor não quiser, também deixa eu ficar aqui do jeito que tá bom, porque o Senhor está preocupado com muita coisa. Não. Diga ao Senhor aonde exatamente dói. Quanto que você precisa para essa semana? Qual é a porta que você quer que o Senhor abra essa semana? Ou seja, seja específico. Posso ouvir um amém? Agora o segundo ele está baseado mais em Marcos 11, 24, que eu gostaria de ler com vocês, porque esse primeiro, a gente tem que ser específico. A palavra já nos ensina que nós temos que ser específico na nossa oração. Mas esse segundo, em Marcos 11, 24, ele está dizendo assim, pois eu digo a vocês, que tudo que pedirem na oração, creio que já, e assim será com vocês. Olha que fácil, o segundo segredo está aí. Eu não preciso nem explicar, mas eu vou ter que pregar. Eu não preciso me explicar porque aqui está dizendo o quê? Eu tenho que crer que já foi respondida a minha oração. É interessante isso, né? Imagina você ali orando, orando por algo, mas na verdade você já recebeu. Glória a Deus. Você está orando, irmão? Você já recebeu. É isso que o texto está dizendo. Imagina eu orando por um câncer e Deus dizendo assim, você já recebeu a tua cura. Como é? Como que isso é muito louco. É exatamente o livro de Marcos, capítulo 11, 24, está dizendo que essa fórmula matemática da fé, porque a fórmula normal da fé é 1 mais 1 é 2, aqui não, é uma fórmula matemática da fé, ou seja, eu já recebi quando eu estou orando, mesmo não acontecendo nos meus olhos físicos, da minha visão física, humana, está a mesma coisa. Mas na visão espiritual, a minha oração, ela tem que ser que eu já recebi. Você está entendendo porque muitas vezes a gente não recebe a resposta da oração? Porque nós oramos sem fé. Nós podemos até orar específico, mas o segundo segredo é eu orar já crendo que aconteceu. Glória a Deus, quem está entendendo? Ou seja, aqui a gente vai ver aqui o tempo verbal. Eu gosto muito de usar o português, que é uma das áreas que eu mais gosto. É assim, todo o que pedides, crede que já o recebeste. O tempo verbal, você deve crer que recebeu o passado, para que então tenha futuro. Você deve crer que já recebeu esse passado, para que então tenha o futuro. Meu glória. Agora vocês vão, não sei, assim, eu amo a Bíblia e eu gosto de me aprofundar em cada detalhe. Quando você vai para o livro de Jonas, você vai ver a oração que ele fez, foi exatamente de acordo com Marcos 11. Em Jonas, olha só, capítulo 2, versículo 1, ele diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Olha a oração de Jonas. Ele diz: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Oxe,
Ele já está orando no passado, na minha angústia, clamei, e ele me respondeu. Ele já me deu resposta. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha... Ele já estava dizendo o futuro, irmão. Ele já sabia que Deus ia... Ele sabia que ele não ia ficar no ventre do peixe. Olha que interessante. Agora nós vamos por versículo 6, para a gente encurtar. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujo ferrolho se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Ele já sabia que ele não ia morrer. Ele está no ventre. E ele está orando exatamente como Marcos 11, 24 ensina. Ou seja, ele está crendo que a oração dele já está sendo respondida. Mais ainda, querido, no versículo 9, agora e 10, para nós terminarmos, diz ali: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei ao Senhor, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Ele está dizendo, eu já saí daqui do ventre, eu já saí, ele estava no ventre. Eu já saí, o Senhor já me deu vida e eu vou cumprir o que eu prometi. Olha o 10. E o Senhor falou ao peixe e esse vomitou Jonas na terra. Ou seja, a oração de Jonas, ele não está pedindo para Deus ter misericórdia dele, ele já está agradecendo que Deus já vai tirar ele. Posso ouvir uma glória? Ele já agradeceu, ou seja, no momento que você orar, creia que você já recebeu. Quem pode crer nessa noite? Quem está sendo alimentado com essa palavra? Aleluia, que segredo, aleluia, que coisa maravilhosa, porque eu entendo, querido, que a oração é um depósito. Eu entendo, irmãos, que a oração, sempre falei isso, tem coisas que eu estou usufruindo hoje, que eu orei há muitos anos atrás, porque era um depósito. Eu fico imaginando quando Daniel foi jogado na cova dos leões, e ali a Bíblia diz que ele não orou na cova. Ele não orou na cova. Nenhum momento no texto você vê que Jonas está orando quando foi lançado. Não. Ele tinha um depósito, ele orava antes, 3 vezes ao dia, lembra? E aquele depósito de oração, aleluia, que ele orava 3 vezes ao dia, foi realmente uma das coisas que eu acho, na minha percepção teológica, que o salvou da cova. Então tem orações que nós fazemos hoje, que vão ter respostas amanhã, que vão ser depósitos, que você não vai precisar orar no momento, porque você já orou antes, você já fez um crédito. Posso ouvir um glória? Aleluia. E falando mais de oração, a oração ela tem que ser perseverante. Essa oração apenas, ela não pode ser crendo que ela está respondida, ela tem que ser perseverante. Orar, não parar de orar. Ah não, já orei, agora já era. Não, ela tem que ser perseverante. Crendo que ela já foi respondida, mas todo dia já agradecendo. Como Jonas começou a agradecer, dentro do peixe já estava agradecendo. Ele estava dentro do peixe. E ele já, eu te agradeço, Senhor. Obrigado por ter me livrado. Obrigado por ter me dado vida. O cara está dentro do peixe. Então, isso mexe comigo, querido. A palavra de Deus, ela mexe comigo, porque quantas vezes eu tenho orado sem fé? Eu tenho orado, e não como Marcos 11, 24, que como já recebi. E uma vez eu ouvi de um pastor que a oração é algo tão certo quando a gente tem que orar com fé. É como a gente vê uma mulher grávida, a gente sabe que vai dar à luz a uma criança. Então tem muita gente grávida da bênção. Glória a Deus, irmão, no bom sentido. Você já orou, você não sabe quando vai chegar. Pode chegar em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 9 meses. Eu estou grávida da minha bênção. Glória a Deus. Amém. Coloca a mão aí na sua barriga. Estou grávida da minha bênção. É da bênção, viu, irmão? Agora essa bênção você pode pensar o que você quiser. Aquilo que você precisa. Aquilo que você necessita. Aquilo que Deus te prometeu. Porque os princípios, quando eu falo assim, a gente tem que orar baseado na palavra, é orar baseado nas promessas de Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir se a gente estiver alinhado aos seus princípios.
Tudo que você está pedindo aí, se estiver alinhado aos princípios, vai acontecer se você seguir realmente esses 2 segredos. Primeiro, dar o nome, ser específico. Segundo, já crer que recebeu. E todo dia na perseverança, ser perseverante, irmão. Perseverar não é continuar fazendo. Tem muita gente que confunde perseverança com continuar fazendo. Ah, não pare, continue fazendo. Não, irmão. Perseverar é continuar crendo. Vou repetir para você dar um glória. Perseverar não é continuar fazendo. Continua fazendo, continua orando, continua jejuando, continua indo na igreja. Perseverar não é você continuar fazendo as mesmas coisas. É continuar crendo. É continuar crendo. Perseverar é continuar crendo. É quando tudo está escuro, mas você crê que já vai brilhar a luz, crendo. É quando tudo está dizendo não, mas você está crendo ainda. É quando a medicina diz não, está acabado, e você fala, eu creio. O meu Redentor vive, aleluia, aleluia. Então a marca, para mim, queridos, agora eu vou falar algo do meu coração aqui. A marca de um verdadeiro cristão para mim é a perseverança. Às vezes não é nem a fé. É a perseverança. É aquele cara, Sérgio, que ele cai, mas ele levanta. Ele recebe não, mas ele fica assim. Ele vai, a porta fecha, ele não desiste, aleluia. A família fala mal, ele é mandado embora, mas ele está ali, crendo, firme, forte. Pode acontecer o que acontecer, ele crê nas promessas de Deus. É a perseverança que nos deixa um verdadeiro cristão. É a marca de um verdadeiro cristão. Não um cristão que desiste, porque ele foi perseverante para continuar fazendo, mas ele não continuou crendo. Porque você pode até fazer e fazer errado, você não pode crer errado. Você pode continuar fazendo errado, mas crer errado não. Eu creio, aleluia. E creio que é baseado nas promessas, baseado na palavra. A gente estava falando nos homens, pastor Paulo estava falando nos homens algo importante, deixar de ser menino. E muitas vezes eu vejo que os meninos, eles não são perseverantes. Quem é perseverante é quem é homem mesmo. É quem é mulher mesmo. Mulher de oração, homem de oração é perseverante. Menino não é. Eu gosto muito do texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, que ele diz assim: mas digo que o herdeiro, tem aí Gálatas 1 lá. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Querido, esse texto é muito forte. Esse texto está dizendo que, mesmo sendo herdeiro, enquanto for herdeiro, enquanto ele for menino, ele não é diferente de um escravo. Por quê? Porque Deus não dá herança para a criança. Vou repetir para você: Deus não dá herança para a criança, querido. Glória. Deus não dá. Então, deixa de ser menino, como o pastor Paulo falou lá no Homens, né? Amém, pastor? Amém. Deixa de ser menino, porque Deus não dá herança para criança. Seja perseverante, cara. Né? Não diz isso porque você orou uma vez e não recebeu. Será que você está orando alinhado? Você não está alinhado nas coisas de Deus? Baseado na palavra, baseado na promessa? Você está sendo específico? Você está sendo perseverante? Ou seja, você já está crendo que a sua oração já foi respondida? Aleluia! Quem tem família aqui que ainda não é salvo? Um filho, uma mãe, um pai? Quem tem? Levante a mão comigo, pode ficar. Não tenha. Eu tenho aqui. Então você vai ter que crer, você vai ter que orar dizendo que já foi respondida, já está salvo. Aleluia, eu vou orar junto com você. Porque é isso que a palavra está nos ensinando. Persevere, aleluia. A perseverança faz parte da nossa caminhada. A perseverança na oração, mesmo tendo tudo errado, mesmo você indo uma vez, recebendo um não, o não você já tem, mas você é uma mulher, é um homem de oração. E quando nós oramos, com acordo com os princípios, Deus responde, aleluia.
Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios 4, versículo 8, né? Em tudo somos atribulados. Olha Paulo aqui, olha a perseverança de Paulo. Olha a perseverança que nos ensina que hoje em dia tem tanta gente desistindo. Tem gente desistindo por pouco, pelo não, por uma palavra torta, tanto mimimi, tanta dificuldade. E olha o que o apóstolo Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Eu posso passar por tribulação, mas eu não vou me angustiar. Olha o que ele diz: ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Dê uma salva de palmas para Jesus. É a perseverança. É a perseverança. É orar crendo que já se concretizou. É louvar, é adorar, até se materializar o milagre, até se materializar a resposta. Porque se Deus está dizendo em Marcos 11, 24, que a gente tem que orar crendo, na nossa oração tem que ser crendo como já recebemos, ou seja, ainda não materializou. Você está grávido da tua bênção, ainda não materializou, ainda não veio, mas já recebeu. A mãe, quando está grávida, ela já está com o filho ali. Já. Ela só não veio à tona. Mas ela já crê. Ela já comprou o enxoval. Glória a Deus. Ela já comprou o carrinho. Ela já está esperando. A qualquer momento vai vir. E eu quero profetizar na tua vida: a qualquer momento vai chegar. A qualquer momento vai vir a tua bênção. Quando o Jonas estava dentro do peixe, Jonas estava numa situação desesperadora. E é nesses momentos de desespero que Deus testa a nossa fé. É nesse momento de desespero que você vai ter, porque você vai ter um momento de desespero. Quem já teve um momento de desespero aqui? Vai ter um momento de desespero. Esse mês não vai ser diferente. Vai ter um momento de desespero. Nesse momento de desespero que Jonas estava ali cercado de algas, as profundezas do mar, todo ali. Aí no versículo 9 ele: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Aleluia. Isso é muito forte. Já pensou? Essa semana Deus está te provando, Deus está te passando por uma tribulação, por uma perda, por algo triste, por algo que deixa triste. Aí você fala igual Jonas: eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Oh Senhor, eu vou te agradecer, eu quero te agradecer, eu estou saindo dessa, eu sei que eu estou passando, o Senhor sabe todas as coisas, eu tenho que passar por isso, mas o Senhor vai me tirar e vai me livrar. Já creio, já estou livre, o Senhor é comigo, aleluia, glória a Deus. Eu sempre tive comigo que o Senhor fala comigo, e às vezes eu chego para minha esposa e falo assim, quando a gente passa por algum difícil, assim: fique em paz, que Deus já falou comigo, a gente vai passar por isso, a gente vai passar junto, aguenta mais um pouco, né amor? Quantas vezes, quantas situações, e eu passei para ela, Marcos 9, 24, porque a gente, como homem, tem que passar essa segurança. Fique em paz, eu já orei, e eu já recebi, aleluia. Ah, mas eu não estou vendo. Eu já recebi, eu já estou agradecendo, cara, eu não sei quando vai vir, mas eu creio que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Pode a situação estar difícil, pode as contas estar batendo, não está dando certo, pode a perda estar batendo, as dificuldades, mas a minha fé, a minha oração, ela tem que ser baseada já que eu já recebi, aleluia, porque eu sou perseverante. Jonas, ele estava dentro do peixe, ele começa a agradecer pela libertação, e muitas vezes
Você está dentro de um peixe, e esse peixe você pode dar o nome de um problema, você pode dar o nome de uma situação que aos teus olhos é difícil e até mesmo impossível. Mas faça como Jonas, já começa a agradecer pela libertação. Aleluia, porque isso agrada a Deus, cara. É uma coisa que chama a atenção de Deus, é quando a gente usa essa fé de Marcos 11, 24. A gente começa a usar crendo que já recebemos. Ou seja, eu não vou murmurar, porque quando a gente acontece alguma perda, ou a gente vem alguma coisa contra a gente fala assim, eu sou um lascado mesmo, isso acontece comigo. Não, para de falar isso, cara. Você é um abençoado. Não, você não entendeu, você vai olhar para a pessoa e falar assim, você é abençoado. Você não é um lascado. Você não é um Zé Ninguém, você é um filho de Deus, amado, glória a Deus. Você tem promessa de Deus na tua vida. Pastor, então me dá um sinal, o sinal que você está aqui hoje, que essa palavra é para você. Essa palavra não é para quem faltou, essa palavra é para você. Deus está te ensinando, Deus te trouxe aqui nessa noite para te ensinar, fala comigo desse jeito. Quando você ora assim, seja específico e ora já agradecendo, porque você já recebeu. Só isso. E esteja alinhado na minha palavra. E seja perseverante. Porque amanhã o inimigo sabe que você está orando aqui, ele vai dar tudo contra. Amém? Você pede chuva, aí chove canivete. Tipo assim, caramba, um cara azarado, já viu aquele cara azarado aqui? Né? Ele está chegando no lugar, chove, aí sai, dá um sol da bexiga. Vai acontecer tudo o contrário. Porque o inimigo quer balançar a tua fé. Mas você já está orando, crendo que já recebeu. Ou seja, vai ter um momento que você vai estar dentro do peixe, cara. Você vai falar, me lasquei. Jonas falou, me lasquei? Não. Ele entendia que era um tratar de Deus. E muitas vezes o problema que você está é um tratar de Deus. Na maioria, viu? 90% é um tratar de Deus. Deus está te tratando nesse problema. Nessa dívida, nessa enfermidade. Vá lá atrás e veja o que você fez para você estar nesse problema hoje. Veja se é culpa de Deus. Você pode culpar até outras pessoas. Mas, na maioria das vezes, é um tratamento de Deus para você. E como que você vai sair disso? Orando. Não é vindo na igreja. Só. É orando. É sendo específico na sua oração. Além de ser específico, é você orar crendo que você já recebeu. E essa oração é uma vez. Essa oração é a perseverança. É a perseverança. É a perseverança. Domingo que vem a gente vai ter o culto do Dia das Mães. Eu perdi minha mãe faz 4 anos. Bem recente, né? E eu lembro que eu fui o primeiro a ser convertido em casa. E minha maior alegria foi quando a minha mãe se converteu e se batizou. Porque eu fiquei numa perseverança e eu tinha certeza que Deus ia salvar. Eu tinha fé, eu já orava crendo que ela ia ser salva. Uma pessoa muito difícil. E aí, mas Deus fez a obra porque eu fui perseverante. E minha mãe fazia muitos empecilhos para eu não ir para a igreja. Eu tinha que fazer algumas tarefas em casa, e eu tinha um horário para chegar, né? Eu tinha regras e eu fui obediente. Porque eu sabia que sendo obediente era uma das maiores formas de eu ganhar minha mãe para Jesus. Talvez você não tenha os pais crentes, talvez você não tenha os irmãos, os filhos. Seja perseverante. Hoje eu sei que a minha mãe está salva e um dia nós vamos nos encontrar, está na glória. E essa é a meu maior consolo é esse. De que nós temos que perseverar na salvação. Nós temos que não parar de orar. Jonas, ele não esperou chegar na praia para agradecer a Deus. Ele poderia, com a maioria
Eu falo até de mim. Se eu estou dentro de um peixe, Senhor, me tira daqui, eu prometo tudo, né? Eu não vou fazer mais isso, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais isso, eu prometo. Quem já fez essa oração? Se o Senhor me livrar disso, eu prometo que eu vou deixar de fazer isso, eu não vou mais fumar, não vou mais beber. Senhor, me tira, eu não quero morrer, eu não quero. Na hora do medo, na hora do pânico, Jonas não esperou, cara, ser lançado na praia. Jonas, ele louvou enquanto ainda estava no escuro, enquanto ainda estava no ventre. Ele louvou crendo que Deus já havia ouvido e já havia respondido a sua oração. Você pode nessa noite, nesse culto, louvar a Deus como que você já tivesse sido curado. Você pode louvar nessa noite, adorar ao Senhor como sua oração já fosse respondida, como aquele problema que você está passando já fosse solucionado. Ultimamente aí eu passei um problema muito difícil, minha família sabe, e Deus fez um milagre numa ação judicial que eu tinha. Tinha uma ação judicial que para mim, aos meus olhos, era impossível, uma ação que foi desenrolando durante os anos todos. E eu cheguei, eu orei, dobrei meu joelho e falei: Senhor, eu sou tão justo, eu estou tão honesto, Senhor. Muitos juros, agora eu vou ter que pagar isso, Senhor. Não aos meus olhos, Senhor. Não é justo isso, Senhor. Eu não tenho um bom advogado, o Senhor é meu advogado. Mas o que eles estão fazendo, Senhor, está sendo muito... Para mim é impossível, Deus. Mas eu creio que o Senhor já está me livrando. Eu creio que o Senhor já me livrou. Queridos, eu fiz algo, eu peguei um dia, falei assim, eu vou lá conversar com os advogados, eu vou fazer uma proposta, porque isso aqui que fizeram comigo não é justo. Mas você veja, eu como um funcionário judiciário, eu perdi um prazo, cara. Aí eu falei, eu me conformava com isso, eu comecei a me culpar. A gente perder prazo, não é ruim isso, né, crente? Não é isso, pastor Alexandre, perder um prazo é horrível. Agora imagine, a gente que trabalha com isso, perdeu um prazo, cara. Eu falei, perdi esse prazo, agora me lasquei. Eu estava assim, igual o Jonas. Falei, agora eu estou no vendo peixe. Porque você perde o prazo, você perde todo o argumento para você se defender. Perdi o prazo. Agora o que o cara falar está certo. E eu fui para oração, cara. Eu fui para oração, irmãos. Cheguei para minha esposa, falei, aconteceu isso. Pô. A minha esposa olhou para minha cara e falou, meu Deus do céu. Falei, amor, mas já está resolvido. A dívida está paga. Foi Deus, cara. Porque eu já orei crendo que a dívida estava sendo paga. E tudo o que eu propus, a pessoa fez. Tudo. Não, assim. Não é desse jeito, cara. Eu sei que eu perdi o prazo. Mas isso aí não. E foi um grande livramento dos muitos que eu já tive na minha vida. Dos muitos. Porque eu já orei dizendo assim, Senhor, obrigado pelo livramento que o Senhor já me deu. Obrigado. Obrigado pela resposta, obrigado pela vitória que o Senhor já me deu. Eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou crendo que o Senhor é um Deus justo, fiel e verdadeiro. Você pode estar se sentindo injustiçado com o que você está fazendo. E esse é o momento de você fazer oração. Esse é o momento de você orar certo. Você pode estar se sentindo prejudicado. Você pode estar se sentindo ferido nessa noite. Você pode estar se sentindo, como o apóstolo Paulo estava dizendo ali, atribulado, cara, cheio de problema. Reflita hoje nessa palavra e comece a orar certo. Porque quando a gente usa o segredo para receber a resposta da oração, o milagre acontece. Vamos unir esses dois pilares, que é a oração baseada na palavra, na promessa, sendo específico,
e crendo que já está respondida a oração. A gente unindo esses dois pilares, a gente vai ver um milagre acontecer. A gente unindo esses dois pilares nesse mês de maio, até o final de maio, Deus vai fazer alguma coisa, queridos. Eu creio. Aleluia. A gente vai aplicar esse passo hoje mesmo, cara. E como aplicando Marcos 10, 51, que ali, ou aquele cego, Bartimeu, ele foi específico, ele abandonou toda a sua capa, ele foi específico naquele que ele desejava, ele não rodeou, falou: Senhor, se o Senhor quiser, não, eu preciso ver, eu quero ver de novo. A gente tem que usar Marcos 11, 24, que é agradecer a Deus agora, como se a resposta, essa resposta já estivesse nas nossas mãos. Estenda a sua mão assim. Aquilo que você está pedindo está nas tuas mãos. Não, você ainda não deu um glória que eu queria, aquele glória de fé, ó. Vou falar de novo, tá? Vou dar mais uma chance. Aquilo que você está pedindo, Deus está colocando na tua mão agora. Hoje. Você pode glorificar mais uma vez. Ou seja, isso é usar o Marcos 11, 24. Não espere o mar acalmar para você adorar ao Senhor. Não espere as coisas amenizarem para você vir aqui. Quando acontecer eu vou dar um testemunho na igreja. Não espere isso, não espere isso para adorar. Seja como Bartimeu, na clareza. Seja como Jonas, na gratidão antecipada. Quando a sua boca confessa que o seu coração já tomou posse. Eu aprendi isso quando a minha boca está confessando que o meu coração já tomou posse. Aí o impossível vai se tornar realidade na minha vida. Você tem que confessar. E que o Senhor responda hoje ao teu clamor específico. Você pode fechar teus olhos, abaixar sua cabeça. Você pode, nessa hora, que o grupo de louvor está vindo aqui para cantar um cântico, você pode, nesse exato momento agora, ser específico. Feche teus olhos, abaixa tua cabeça. Esse culto é para você, não é para quem faltou. Talvez você está passando um problema na sua casa, na sua família. E o Senhor está dizendo: o que queres que eu te faça? Ele está dando oportunidade para você ser específico no seu pedido de oração. A gente vai ter que ser específico. E não rodeia não, fala a verdade. E confessa se você errou. Para você estar passando por esse problema. Talvez você esteja dentro de um peixe aí, cheio de algas, tudo enrolado. E o Senhor está dizendo para você: qual vai ser a tua oração? Aí você vai falar: Senhor, eu já estou orando, crendo que eu já saí disso. Aleluia. Eu já estou orando, a minha oração é: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu um livramento. Obrigado, Senhor, porque eu já estou curado. Começa a orar assim. Deus quer ouvir de você, que você é filho, você é filha dele. Então o filho, ele tem que ser específico. Ele tem que chegar e falar que: obrigado, Senhor, porque eu já passei por isso, eu já passei nesse concurso público. Obrigado, Senhor. Obrigado porque essa promoção já saiu no meu serviço e é minha. O Senhor já me colocou lá por cabeça. Aleluia, glória a Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor está salvando a minha mãe agora, meu pai, meu tio, aquele meu amigo, Senhor. Eu já estou vendo ele aqui adorando. O Senhor já está libertando aquele que está nas drogas. Eu já agradeço pela libertação que o Senhor está dando lá na minha casa, Senhor. Eu já estou agradecendo. Quantos aqui nessa noite estão aqui para agradecer? Quantos aqui nessa noite estão aqui para adorar? Então fique de pé.
porque o Senhor está aqui nessa noite, que Ele já entregou para você aquilo que você precisa, Ele já entregou nas tuas mãos aquilo que você necessita, a tua cura, o teu milagre, a porta aberta. Seja perseverante, ou seja, você vai fazer essa oração quando chegar em casa, você vai fazer essa oração amanhã, segunda, terça, quarta. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, aleluia. Esses são os dois pilares, esses são os dois segredos para que a oração seja respondida de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Eu vou ser específico nas minhas orações, eu serei específico, Senhor, é desse jeito. Oh glória, aleluia. Qual é o carro que você precisa para trabalhar, para você estudar? Qual é a faculdade que você quer entrar? Aleluia. Qual é o cargo que você quer exercer para a honra e glória do Senhor? Aleluia, porque tudo que você usar, tudo que você pedir é para a honra e glória dele. Então seja específico, seja específico. Ai, Senhor, eu quero casar. Casar com quem? Senhor, eu quero casar com uma mulher de Deus. Aleluia. Eu quero casar com um homem de Deus, Senhor. Aleluia. Seja específico, porque se você orar aleatoriamente, depois não culpe Deus. Seja específico naquilo que você quer para a tua vida. Seja específico naquilo que você quer que Deus haja hoje, porque Ele está agindo hoje. Ele só está esperando que você abra a tua boca e profetize, porque a tua boca vai determinar, as tuas palavras vão determinar a tua fé. As tuas palavras vão determinar aonde você vai chegar. Aleluia. Aonde você vai ir, o que você vai alcançar. As tuas palavras vão determinar aquilo que você vai conquistar. Aleluia. Porque o Espírito Santo está aqui nessa noite para nos mover a uma, aleluia, a uma dimensão espiritual, porque algo tem que estar alinhado. Aleluia. A minha oração tem que estar alinhada com o espiritual, com o alicerce espiritual, para que o Senhor me responda e para que eu venha vivenciar as maravilhas de Deus nessa terra. É alinhando o espiritual que nós conseguimos a bênção de Deus, o milagre. Você pode glorificar. Então você vai adorar agora com a gente, como se você já tivesse recebido. Posso ouvir um amém? Porque é isso que a palavra, resumindo a palavra de hoje, é essa. A gente já vai adorar como a bênção já está na tua mão, porque você já recebeu mediante a palavra que foi pregada hoje. Então adore a Ele. Cada dia